Aconteceu o que para muitos eram favas contadas. A Procuradoria-Geral da União ofereceu denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. 5 crimes são imputados ao ex-presidente, entre eles liderança de organização criminosa e tentativa de golpe de Estado. Ato contínuo à denúncia da PGR, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, quebrou o sigilo da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. E agora? As repercussões desses últimos acontecimentos no panorama brasileiro são o tema do Opinião Pernambuco de hoje. Eu converso com o cientista político Sérgio Ferraz. Gratíssima. Prazer Muito estar aqui grata com você. pela sua presença hoje aqui, que eu sei que você Sempre está bom com a vir no agenda programa. estrangulada. Muito obrigada. Sérgio, passada aí a primeira semana, né, da denúncia da PGR, da quebra do sigilo da delação de Mauro Cid, para você, alguma dúvida sobre o amparo documental e testemunhal desses 2 episódios? A denúncia, eu acho que isso já é unanimidade entre os juristas, entre as pessoas que se debruçaram, os jornalistas. A denúncia está muito bem feita. A denúncia ela tem um componente de uma preocupação didática, uma preocupação cronológica, uma preocupação de contar a história como ela aconteceu. Quem se deu o trabalho de ler a denúncia percebeu que ali tem todo um encadeamento, né? Eles vão buscar ali em 2021, meados de 2021, a origem do plano, né, que levaria o país a correr o risco que correu de ruptura institucional comandada pelo próprio presidente da República na época, Jair Bolsonaro, né? Então, eu acho que a denúncia ela está muito bem embasada, ela não só está bem escrita, ela não só fugiu do jargão jurídico, não é? Ela pode... muita gente falou de muitos adjetivos na denúncia, talvez isso seja verdade, mas ela fugiu do jargão jurídico, né? Ela permite que as pessoas tenham acesso àquela informação. E ela está carregada de provas. Não procede dizer que a denúncia apenas depende da delação do coronel Mauro Cid. Pelo contrário, né? A denúncia está baseada em milhares de mensagens de WhatsApp, ligações telefônicas, documentos, né? Para dar um exemplo, né? A famosa minuta do golpe. Sim. É uma realidade. Ela não só foi achada na sede do PL, na casa do então ministro da Justiça, Anderson de Araújo, mas ela foi apresentada pelo presidente da República aos comandantes militares, numa reunião comandada pelo presidente. E uma semana depois voltou a ser apresentada pelo ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, a esses mesmos comandantes militares. Então, a gente tinha ali claramente uma insurreição armada em curso, que só não deu certo por fatores estranhos à vontade de quem liderava essa insurreição. São 34 denunciados, desses 34, salvo engano, 24 são militares e tem também... o pessoal da Polícia Federal, quatro pessoas ligadas à Polícia Federal. Você acredita que essas 34 pessoas, todas elas se tornarão réus? Provavelmente. Me parece que o Procurador-Geral da República decidiu fatiar em grupos a denúncia. Essa primeira denúncia pega a cúpula da organização criminosa que pretendia dar o golpe de Estado. Então a gente vê aí o quê? Não só o presidente da República, Jair Bolsonaro, o ex-presidente, mas também figuras como o general Braga Neto, o general Heleno, o próprio ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, quer dizer, o Alexandre Ramagem, Sim. que teve um papel muito importante pelo que a gente está vendo agora, né? Então, essa primeira denúncia é a denúncia que atinge a cúpula, né? As pessoas que estavam à frente, mas virão outras
outras etapas, né, pegando vários outros grupos, mas grupos já subordinados, né? Essa realmente é a parte do processo que deve ter a maior repercussão política. Eu acredito, pelo que eu conversei com advogados, pelo que eu andei trocando ideia, lendo, levantando, apurando um pouco, a denúncia é muito bem montada juridicamente. Então, me parece que os advogados de Bolsonaro vão ter, não só de Bolsonaro, mas de todos os denunciados, vão ter um imenso trabalho. Bom, dito isto, eu queria colocar aqui 2 pilares para a nossa conversa. Um primeiro, preservação e ambiência da democracia no Brasil, e o segundo pilar, as eleições de 2026. Tudo isso a partir dos desdobramentos desses 2 acontecimentos. E aí eu quero começar pela preservação e ambiência da democracia no Brasil. E vou trazer para você o entendimento do professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Minas Gerais, Emílio Peluso. Ele diz o seguinte: a missão do STF no julgamento de Bolsonaro e demais implicados na tentativa de golpe, e aí a gente vai considerar que essas pessoas, que o STF vai acatar a denúncia, né, da PGR. Uhum. Então, a missão do STF no julgamento de Bolsonaro e demais implicados assemelha-se à Corte Institucional Alemã no pós-guerra, quando o tribunal teve papel crucial na defesa da democracia contra os resquícios do regime nazista. Você, como ele, equipara esses 2 acontecimentos, o tribunal alemão no pós-nazismo e o STF agora julgando os implicados na tentativa de golpe? Sim, e por um motivo muito simples. Não se trata só do Brasil. Vamos olhar para o mundo. A gente está vivendo o quê? A gente está vivendo um cenário que parece... A história não se repete, mas a história ressoa. A história traz ecos de fatos que nós já vimos e foram desastrosos, né? A impressão que a gente tem é que nós estamos vivendo coisas que nos remetem aos anos 20 e 30, que nos remetem justamente à ascensão de partidos fundados no ódio, na procura de bodes expiatórios para justificar as mazelas econômicas, né? na disseminação de ideias extremistas, né? E numa espécie de ode ao mais forte. Sim. Ode à força bruta, final das regras, final da cooperação, final da negociação. É como se o manda quem pode, obedece quem tem juízo, fosse erigido agora como a norma básica das relações, inclusive internacionais. Então, diante desse cenário, a proteção da democracia, a proteção da convivência, eu diria até mais, não só da democracia, mas a proteção da convivência civilizada, em bases minimamente dignas do respeito ao ser humano, ela assume uma prioridade fundamental. E aí é que entra, Estela, o papel dos tribunais. A democracia ela tem que ser entendida como uma competição política baseada em regras. Né? Imagina um jogo de futebol em que uma equipe está, digamos assim, que se auto-autoriza a agredir a outra equipe sistematicamente. Uma tenta jogar bola, a outra tenta pegar a bola, mas também a agride, da cintura para baixo de qualquer jeito. Esse jogo é justo? Esse jogo pode continuar? Em qualquer situação dessa, o árbitro teria que intervir e colocar ordem. É a mesma coisa. Os tribunais, o judiciário existe para garantir que as competições políticas se deem em respeito às normas. Claro que a competição política é acirrada, claro que os debates envolvem o calor, as emoções, mas há limites. Há limites e esses limites muitas vezes têm que ser observados e impostos por tribunais, por agentes do judiciário. Quando isso não acontece, quando pessoas tentam dar golpe de Estado, tentam partir para a violência e não são punidos, isso é o fim. Isso é o fim da democracia. E a gente está vendo o quê? A gente está vendo vários países em que a democracia está sendo corroída por dentro.
né? Temos vários exemplos, Hungria, né, a Índia e agora, mais recentemente, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eu acho que dão bem são a imagem do que acontece com uma democracia quando os que tentam subvertê-la não são punidos. Ô Sérgio, eu quero voltar para esse ponto de que são 34 pessoas denunciadas pela PGR, 24 militares. A responsabilização de militares por tentativa de golpe de Estado, como está acontecendo agora, pode ser considerado um avanço histórico no Brasil? É um marco histórico. É a primeira vez na história do Brasil, história da República Brasileira, em que altos oficiais das Forças Armadas pagarão pelos crimes cometidos, né? Serão submetidos a tribunais civis para responder por suas condutas. Isso é muito importante. Por quê? Porque é uma chance que a sociedade brasileira tem de repensar as Forças Armadas, de reconstruir as Forças Armadas, fazer com que a gente tenha Forças Armadas, polícias, forças de segurança em geral, vinculadas com a comunidade, vinculadas com a sociedade, vinculadas com o serviço público, né? E não contaminadas com uma missão autoatribuída de controlar a sociedade, de ser poder moderador, de ser o último bastião contra ameaças comunistas ou de outra natureza. É mais uma vez uma coisa fundamental. Toda sociedade tem que ter um quadro armado, né? Os estados modernos precisam ter exércitos, né? Mas quando uma sociedade entrega armas a uma parcela dos seus integrantes, quer dizer, uma parcela dos cidadãos, passam a ser cidadãos armados. Em troca, esses cidadãos têm que se afastar da política. Eles são objeto de uma confiança enorme da sociedade, né? Nós entregamos aos exércitos e às polícias, com o nosso dinheiro, com o nosso esforço, as armas para nos proteger. A história da República Brasileira é a história da traição, desse ato de confiança da sociedade em relação às forças de segurança. O que está acontecendo hoje dá a chance para a parcela de militares honestos e decentes, que sempre existiram, é bom dizer, e para a própria instituição se ressignificar, se redesenhar. Significa também... Separando o joio e o trigo. Significa também o fim da impunidade dentro das instituições militares? É isso que a gente espera, né? Porque a gente sabe que, dependendo do tamanho da pena, o militar é afastado. Eu, sinceramente, eu pensando o problema, inclusive, do prisma das Forças Armadas, é do interesse das Forças Armadas. Por exemplo, vamos pegar o principal. O senhor Jair Bolsonaro começou a sua carreira como? Tentando explodir bomba. Tentando explodir bomba, como se isso fosse uma forma de reivindicar um soldo maior. Essa postura de bandido. E, na época, o Exército expulsou. Só um acordo de última hora que fez com que ele permanecesse. Essa foi a pior decisão que a Justiça Militar já tomou. Né? É preciso que pessoas que subvertem as instituições, inclusive o próprio Exército, que desrespeitam as próprias Forças Armadas, passem a pagar pelas suas condutas. Então, é isso que se quer. Eu acho que para as próprias Forças Armadas é necessário afastar os seus integrantes que não estão à altura dessa instituição. Vamos fazer um intervalo curtinho. A gente volta daqui a pouco. Até já. O panorama político brasileiro, depois que a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro. 5 crimes são imputados ao ex-presidente, entre eles liderança de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Se o STF acata a denúncia, Jair Bolsonaro senta sim na cadeira dos réus. No Opinião Pernambuco de hoje, eu converso com o cientista político Sérgio Ferraz. Sérgio, quero voltar, antes da gente falar das eleições de 2026, quero voltar para aquele ponto lá inicial do primeiro bloco, que é a ambiência democrática no Brasil, a partir desses episódios todos.
A gente estava falando, né, de que são 24 militares dentro dessa denúncia da PGR apresentada ao STF. Você falou que isso, de alguma forma, pode implicar no fim de uma tutela militar à política brasileira. E aí, eu trouxe aqui, para conversar com você, para você comentar isso, eu trouxe aqui um trechinho de um depoimento do general Ernesto Geisel, ex-presidente da República, ali de 74 a 79, né? É um livro chamado Os Militares, a Política e a Democracia, um livro que foi organizado por Maria Celina D'Araújo e Celso Castro. Pessoal do CPDOC. Com depoimentos de Ernesto Geisel. E eu separei esse trechinho aqui, ele fala: entre nós, no Brasil, a vinculação dos militares com a política é tradicional. Isso vem da nossa formação, acho que vem até do Brasil colônia. Tenho a impressão de que, à medida que o país se desenvolve, essa interferência vai diminuindo. Presentemente, o que há de militares no Congresso? Não contemos o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um caso completamente fora do normal, inclusive um mal militar. Minha opinião é que, à medida que o tempo passa, essa ingerência vai diluindo e desaparecendo, fecha aspas, ou seja, o que a gente viveu agora há pouco no Brasil, até por um general, presidente da República durante a ditadura militar, parecia impensável. Era surreal. Você aposta mesmo nessa mudança das Forças Armadas, mudança, inclusive, na preparação, na formação das Forças Armadas? Esses processos são de longa duração, né? Quando a gente diz que a gente está diante de um marco histórico, é porque, pela primeira vez, a tentativa de golpe de Estado vai ser punida, né? Se a gente olha a história da República Brasileira, ela está eivada de várias tentativas, algumas delas bem-sucedidas, inclusive, regime militar de 64, instaurado a partir de um golpe de Estado, que derrubou um presidente eleito, né? Nunca houve punição, pelo contrário, né? Tem dois pontos que eu falo, que eu faria, né? Eu acho que é um longo caminho, é um caminho que a gente nunca deve deixar de procurar trilhar. Mas é importantíssima essa responsabilização, mas tem duas coisas, pelo menos, né? A gente tem aí exposta a ferida das pessoas que se envolveram com a repressão e a tortura. Que estão acobertados, que nunca foram punidos por conta de um acordo feito em 1979, numa correlação de forças brutalmente favorável ao regime autoritário. Né? Então, já há esforços para que isso seja revisto. Então, em primeiro lugar, as Forças Armadas só vão realmente conseguir se modificar se as pessoas que foram responsáveis por tortura, pelo assassinato, né, por atos atrozes, atos completamente inaceitáveis, forem punidas, né, como um exemplo, inclusive, para o futuro. E a segunda questão fundamental, que eu acho da qual depende a transformação das Forças Armadas, é que a educação e a formação dos militares brasileiros sejam discutidas pela sociedade brasileira. Né? A gente tem que formar o militar com base em valores amplos, né? E não com base em ideologias, muitas vezes, de segurança nacional, ou calcadas na indústria do anticomunismo, ou talvez nessa paranoia da extrema-direita, do discurso do ódio. O militar tem que ser formado em outras bases, né, para ser um militar a serviço da sociedade brasileira. Então, eu acho que essa questão da educação dos militares, da formação, que é paga com o dinheiro do contribuinte brasileiro, ela tem que estar na pauta. Enquanto ela não estiver na pauta, a gente vai fazer o que a nova República fez. Uma transição para os civis, mas deixando os militares lá sem mexer em nada, numa posição de medo, numa posição de intimidação.
Eu acho que uma verdadeira reconciliação entre a sociedade e as Forças Armadas, ela tem que vencer esse obstáculo. Né? Agora, Sérgio, se você pega ali a denúncia da PGR, a impressão que eu tenho é que essa denúncia quase heroiciza as Forças Armadas, dizendo, de alguma forma, que o golpe não se deu por uma resistência das Forças Armadas, quer dizer, tirando aí a Marinha, mas dando um papel heróico às Forças Armadas no processo de interrupção do golpe. Eu te pergunto se essa posição das Forças Armadas foi, de fato, um entendimento do papel constitucional das Forças Armadas ou um cálculo de risco, porque os Estados Unidos já tinham ventilado que não iam apoiar essa aventura, não iam apoiar o golpe. E, por outro lado, poderia ter sido dado voz de prisão para Bolsonaro quando ele apresenta uma proposta de golpe, e não foi dada voz de prisão a Bolsonaro pelo alto comando das Forças Armadas. Menos que isso, as Forças Armadas não poderiam ter admitido aqueles acampamentos, semanas, meses a fio, em áreas de segurança nacional. Vamos nós acampar na frente do Quarto Exército ou de qualquer quartel. Vá ao movimento dos sem terra ou dos sem teto para ver o que é que acontece. Houve um problema. Não vamos agora vamos encarar os fatos. Jair Bolsonaro foi eleito numa janela que se abriu. Houve uma crise profunda na nossa democracia. Outro programa a gente pode discutir isso, mas todos sabemos que desde 2013, né, as jornadas de junho, né, os problemas de corrupção do PT, né, o fracasso do governo Dilma, depois o impeachment sem fundamento jurídico, né, o governo Temer. Houve um desgaste muito grande, uma crise de representação, uma crise da democracia brasileira que abriu uma janela, inclusive para as Forças Armadas. As Forças Armadas que consideravam, como o general Geisel dizia, Jair Bolsonaro um mau militar, elas, com vontade de voltar, ou pelo menos uma parte das suas lideranças, com vontade de voltar a ter mais peso político no processo político brasileiro, passaram a ver em Jair Bolsonaro um sujeito mais útil. E Bolsonaro, por sua vez, tratou de tentar aparelhar as Forças Armadas para os seus próprios fins. Então foi um jogo aí, houve claramente um jogo de mão dupla. Né? À medida em que a democracia parecia ruir, os militares flertaram com a ideia, não de um golpe, eu estou dizendo, mas de se tornarem muito mais importantes, de terem um peso muito maior. E Jair Bolsonaro foi, digamos assim, o cavalo que eles pensavam que iam domar. E só para eu concluir, Jala, e na verdade quase que o Bolsonaro destrói as Forças Armadas. Então seria interessante que isso servisse de lição. O que a gente precisa de Forças Armadas profissionais, com missões definidas, mas completamente, profundamente comprometidas com o regime civil, com a Constituição Democrática. Né? Então, que isso sirva de lição, porque foi um desastre para as Forças Armadas. A imagem das Forças Armadas ficou abalada, porque não foram só esses 24 militares. A gente sabe que a disseminação do extremismo bolsonarista dentro das três armas percorreu um caminho muito grande, né? Já vou lhe avisando que você vai ter que voltar, porque a gente só tem 3 minutos para eu fechar o programa. E aí, nesses 3 minutos, eu vou te fazer 2 perguntas que estão relacionadas às eleições de 2026. Você responde nesse tempo que a gente tem e volta depois. Eu queria saber de você primeiro, se os prazos processuais aí dessa denúncia que foi apresentada ao STF, se esses prazos processuais vão permitir uma blindagem das eleições de 2026 e como é que você prospecta essas eleições a partir da situação de Bolsonaro agora, porque é muito difícil não se apostar na prisão do ex-presidente Bolsonaro. A denúncia será aceita. A denúncia está embasada numa quantidade de provas imensa. Provavelmente se caminha para a condenação
de Bolsonaro, né? A ideia que se tem, embora isso seja difícil de prever, é que até, no máximo, o início de 2026, o primeiro trimestre, esse processo estaria desse primeiro grupo que foi denunciado agora, o processo estaria sendo finalizado na primeira turma, né? Com julgamento, sentença condenatória, prisão, se for o caso, etc., né? Com isso, abre-se o quê? Abre-se uma competição, principalmente no campo conservador, para ver quem vai representar a direita, né? Eu tenho a impressão que Bolsonaro, sendo quem é, tendo uma dificuldade de delegar poder, porque ele sempre fez política para ele e para a família dele, né? Ele vai resistir ao máximo. Há quem diga que ele vai tentar reeditar a estratégia de Lula, né? De manter-se candidato até o limite e, na última hora, passar a bola para alguém. Isso prejudica um pouco um candidato do campo conservador, que muita gente aponta como o candidato mais forte, que seria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? Ele teria que se desincompatibilizar em março. Sem o apoio de Bolsonaro, passa a ser uma aventura com algum risco, principalmente se o governo Lula melhorar sua avaliação, conseguir se refazer, né? Então, eu veria uma possibilidade de Bolsonaro caminhar nessa estratégia de manter o nome dele, até como uma forma de defesa política, já que juridicamente ele não tem muito caminho, né? Mas isso traz consequências para o Tarcísio, que para se afirmar teria que chegar no limite a pensar em romper com o Bolsonaro, o que não é fácil, porque teria um custo para ele. Mas, por outro lado, eu acho que o campo conservador também pode aparecer com outra candidatura, com mais uma candidatura baseada na experiência de Pablo Marçal na Prefeitura de São Paulo. Ou seja, aquele outsider que a gente não sabe de onde vem, mas que capitaliza o sentimento de repulsa de uma parcela da população ao sistema político como um todo. Eu acho que esse sentimento, não só no Brasil, mas em vários países, continua muito forte. Então, eu não me surpreenderia se o campo conservador apresentasse vários candidatos, principalmente com esse declínio do prestígio do ex-presidente Bolsonaro, que está fora do jogo a partir de agora. Queria ficar conversando aqui com você horas a fio, mas não posso. Estão me mandando parar essa conversa. Obrigada. Mais uma vez. Foi um prazer, Estela. Até o nosso próximo encontro, que ele não tarde. Muito obrigado. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada. Na próxima quarta-feira, às 1h30 da tarde, tem nova edição do Opinião Pernambuco. Não esqueça que os programas da quarta-feira são reapresentados na quinta, às 6 da tarde. Você também pode rever o Opinião Pernambuco no YouTube da TVU Recife e na sua plataforma de áudio favorita. Até a próxima!